sobre portfólio e vou falar também sobre formatação, tá bom? Vou falar sobre formatação do portfólio. Na verdade, eu enviei para vocês alguns modelos, né, de formatação. Eu enviei, na verdade, um modelo de formatação que você pode colocar e enviei também um trabalho pronto para vocês seguirem, tá? Mas eu vou passar tudo novamente para vocês. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu portal, que para a questão da do portfólio é igual ao de vocês. Então até aqui tá igual a de vocês, né? Tô abrindo aqui a produção textual. Falando de datas, no portfólio de vocês também tem essas datas que estão aqui, tá? Essas datas aqui são muito importantes. Vamos entender essas datas aqui, que na verdade eles dão a realização até 30/10. Então vocês têm até o final do mês para vocês entregarem o portfólio. Dia 30, na verdade, é um sábado, tá? Então, 30/10 vocês têm que entregar a primeira parte do portfólio, tá? Aí vai entrar em correção. O tutor de vocês, eles têm até dia 19/11 para você devolver o portfólio de vocês, tá? 19 de novembro. E aí vai corrigir e vai dar a pontuação de vocês, a pontuação de 0 a 2.000. Então, por exemplo, vocês tiraram 1.000 pontos. Ele vai falar, ó, você tirou 1.000 pontos até aqui e você tem que corrigir isso, isso e isso. Ele vai te orientar e você vai lá e corrige o que tiver que corrigir e devolve para eles. A semana de recuperação é do dia 20 de novembro até dia 27 de novembro. É uma semana somente. Então, até dia 27 de novembro, vocês têm que devolver essa formatação, o trabalho formatado, arrumado para eles. E aí, eles vão, na verdade, te passar a nota final, né? Vai receber esse trabalho e vai passar a nota final para vocês até dia 10/12. Aqueles alunos que não conseguirem entregar até o dia 10, dia 30/10, que é a primeira data, tá? Poderão entregar na semana de recuperação, que é essa semana aqui, do dia 20 ao dia 27. Depois do dia 30, ninguém consegue entregar mais, tá? Fica a semana de correção, ninguém consegue mais entregar. Só vai poder entregar novamente do dia 20 a 27. Se você não conseguir entregar dia 30, você pode entregar nessa semana de recuperação. Só que você não tem direito à recuperação, tá? Você não vai fazer recuperação. Ou o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai entregar e o tutor vai responder para vocês nessa data aqui, do dia 20/11 até dia 10/12, tá? Ele vai te devolver o trabalho nessa data com a nota final já. Você não tem direito de pegar e de verificar os problemas para corrigir. Só vai ter esse direito de ter uma oportunidade de corrigir e aumentar a sua nota aquele que entregar até 30/10. Tudo bem? A Letícia levantou a mão, você tem uma pergunta, Letícia? Sim. No meu caso, quando eu fiz, a minha tutora era a Carol. Agora a minha tutora mudou. Será que tem algum problema ou não? Não, a tutora vai. Todo semestre muda a tutora. Todo semestre. É uma tutora nova. Ela que vai corrigir o próximo trabalho, sem problema nenhum. Ok. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Oi, professora, Diga. boa noite. Eu Boa entrei noite. agora, eu não sei se você já falou, mas a respeito da obrigatoriedade de fazer o portfólio. Tá, não falei. Boa pergunta. Como que é seu nome?
Raquel? Oi, Raquel, é que eu não estou vendo, eu estou vendo a tela do, da minha tela do computador, da internet e não estou vendo vocês. Então, na verdade é o seguinte, Raquel e o restante do pessoal que está aqui, a gente precisa entender que o sistema de avaliação da Anhanguera, a única coisa que é obrigatório é a prova, tá? Que vocês fazem da disciplina. Então, cada mês tem uma disciplina diferente e ao final de 4 semanas a gente faz uma prova. Nós temos também a disciplina que é paralela online, que já estão tudo liberados e que você vai fazer na semana da semana da prova de paralela online, que, se eu não me engano, é na 3ª semana de novembro, tá? Então, a única coisa que é obrigatória, que a Anhanguera obriga, é a prova, e vocês tirarem 1.500 pontos na prova, tá? Isso é obrigatório. Se você não tirar, você vai ficar de recuperação. E se você não tirar 1.500 na prova, na recuperação, você vai ficar reprovado, tá? Na disciplina. É a única obrigatoriedade, tá? Todas as outras atividades, vocês não são obrigados a fazer, tá? Mas vocês precisam conquistar no mínimo 6.000 pontos. Então, olha só, se vocês fizerem a prova, tirar 5.000 pontos na prova, foi super bem, tirou 5.000 pontos, e fez só o fórum e ganhou 1.000 pontos, acabou. Você já tem 6.000 pontos, você já passou na disciplina. Só lembrando que lá no seu histórico vai estar na disciplina 6, porque esses 6.000 pontos se transformam em 6, que é a média da instituição. Então, a média da instituição não é 5, igual tem em alguns colégios, alguma instituição, é 6. Então, se vocês alcançarem a partir de 10.000 pontos, vocês já ficam com 10 lá no histórico de vocês na disciplina. Então, não é obrigatório fazer nenhuma atividade a não ser a prova, só que vocês precisam fazer para conseguir pontuação e conseguir passar, tá? Então, respondendo a questão, não, o portfólio não é obrigatório, tá? Ela é mais uma atividade que a Anhanguera proporciona com 2 objetivos. O primeiro é preparar vocês para o trabalho de conclusão de curso, para vocês começarem a se familiarizar o que é um artigo científico, o teor científico, e se organizarem já com o conhecimento para poder fazer o trabalho de conclusão de curso. E segundo, dar pontuação, fornecer pontuação para vocês poderem passar com melhor notas. Tudo bem? Entendi, perfeito. Deixa eu só perguntar para você uma coisa. Essa semana eu fiz uma atividade que valia 750 pontos. Eu tirei 450. Isso é ruim para mim? É ruim porque você perdeu aí, no caso, 200 pontos, né? 300 pontos, mas assim, não é ruim no sentido de que você está ganhando pontuação. Se você precisar de mais pontuação, você vai ter que conseguir nas outras atividades, por exemplo, no desafio nota máxima. Por isso que o desafio nota máxima, ela é perfeita, porque são questionários que vocês vão estar respondendo. Toda segunda-feira libera questionário novo, e aí você consegue até 2.000 pontos. Mas 450 pontos não é ruim, né? Por isso que é importante, eu passo para vocês, né, sempre nos vídeos, nas aulas, sempre falo sobre o roteiro de estudos, tá? O roteiro de estudos, ela é muito legal seguir, porque ele te dá condições. Sim, mas eu estou seguindo o roteiro de estudo certinho. Depois da teleaula e faz a atividade aluno, igual você falou. Eu estou seguindo certinho o roteiro de estudos. Só que foi por vacilo, porque eu sabia a resposta e eu na hora lá, eu confundi na hora de marcar. É que, na verdade, agora, no sábado agora, vai ser liberado a segunda teleaula, não vai? Para mim já está liberado já. Só tem uma então você já assistiu a segunda teleaula? Sim, eu comecei a assistir o conteúdo web já, da segunda, da segunda, como que é que fala? Segunda unidade, uma coisa assim, acho que é assim. Eu ainda não me familiarizei com o termo. Da segunda semana, a teleaula 2, né, que seria da teleaula, a web aula 2, da teleaula 2, né, da segunda semana, no caso, né? É que assim, porque eu tô te perguntando, porque sábado agora
teoricamente, né? Pode ter sido que na prática já liberou. Mas na teoria, sábado, já libera a segunda teleaula. Então, assim, o que vocês poderiam estar fazendo é as atividades de pré-aula. Então, vocês estariam fazendo a web aula 1, a atividade diagnóstica 1 e assistir a teleaula 2. Quer dizer, a 2, né? Já fez a 1, já fez a web aula 1, já fez a atividade diagnóstica 1, já assistiu a teleaula 1 e fez a atividade de aprendizagem 1 e participou do fórum. Aí vai começar tudo no 2. Web aula 2, atividade de aprendizagem diagnóstica 2, assiste a teleaula 2, faz a atividade de aprendizagem 2, pode participar mais uma vez do fórum e aí sim fazer a avaliação virtual 1, né? E a avaliação virtual 2 sim, faz após a terceira e a quarta. Mas não se preocupe não, faz parte, né? E você não vai ficar com prejuízo não. Tem a prova que vale 5.000 pontos, tem o fórum que vale 1.000 pontos, tem o AVA que vale 3.000 pontos. Pensem, gente, que ao todo são 14.000 pontos para vocês alcançarem somente 6.000 pontos para não reprovarem. Aí você fala assim, Josi, mas eu não vou fazer o portfólio. Eu estou achando muito complicado, eu não quero fazer. Ou também não estou fazendo desafio nota máxima. O desafio nota máxima com o portfólio, gente, são 4.000 pontos. Então, e ainda você ainda tem 10.000 pontos para conquistar, né? Com a prova com 5.000. De 6.000, né? Então, não fica tranquila, você vai alcançar sim, tá? Ô Josi, só mais uma pergunta, desculpa para outras pessoas aí. Aqui na minha, no meu roteiro, tá aqui, ó, teleaula AA1, que seria liberado dia 2/10. Eu fiquei esperando liberar, só que não liberou. E aí não aparece onde clicar para fazer. E eu fico de olho todo dia no portal para não perder. O meu é Raquel. Tá. Raquel, olha só, sobre isso eu vou te responder lá no final, quando eu terminar a aula de portfólio, porque isso eu falei já em alguns vídeos, né? E é bem tranquilo, eu vou te explicar depois, senão tem pessoas que estão esperando falar sobre portfólio, e aí eu te falo no final. Pode ser, Raquel? Desculpa, pode. Imagina, não precisa pedir desculpa, não. Eu vou responder sim. Eu que peço para você só aguentar um pouquinho aí a curiosidade. Eu já anotei aqui, eu prometo que eu volto aqui falar sobre a atividade AA, tá? Que é a atividade aluno. Vamos lá, gente. Voltando a falar, então, isso aqui é muito importante sobre a questão do portfólio, né? Acho que entenderam, né? A questão da data. Se você perder aí, eu perdi, não consegui entregar até 30/10. E agora, Josiane? Agora você vai entregar novamente, né? Fazer a tentativa de entrega na semana de recuperação, que é do dia 20 a 27, recuperação do portfólio. Vai entregar somente nessa data, e aí você não tem direito à correção. Vai entregar e vai esperar a nota final do professor, que ele vai do dia 20 até o dia 10/12, tá? Vamos lá, gente. Quando vocês abrirem o portfólio de vocês, tá? Todos eles têm a mesma característica aqui. Então, aqui, por exemplo, né? Aqui é da educação física, e aqui tá falando que é do segundo semestre e primeiro semestre flex, né? Primeiro e segundo semestre, no caso. Né? Aqui a gente encontra as disciplinas todas que o pessoal da educação física está cursando agora nesse semestre. Então, ele está tendo todas essas disciplinas. Aqui são os tutores de cada disciplina. Aqui são as competências, né? Então, qual é o objetivo? As competências que vocês vão adquirir, né? Para poder fazer esse portfólio. Então, compreender e aplicar conceitos teóricos em situações práticas, né? Então, vocês vão ver alguns artigos científicos e vão conseguir incluir, reunir teoria com prática, tá? Relacionar os conteúdos desenvolvidos, né, nas disciplinas para discutir algumas situações, problemas, né? Compreender diferentes formas de aplicabilidade. Aqui as habilidades que vocês vão estar desenvolvendo também, tá? E aqui são alguns objetivos desse trabalho. Então, a produção textual é um processo metodológico de ensino-aprendizagem que tem por objetivo todos esses objetivos aqui, tá? Então, umas coisas muito interessantes é aqui, ó, desenvolver um estudo independente. O que quer dizer isso? Vocês vão ter os artigos lá, vocês vão ler e vocês vão escrever sobre o que se pede. Então, promover um estudo dirigido à distância. Então, vocês vão estar estudando e promovendo um texto, né? Favorecer a aprendizagem do quê? Do estímulo, né? De eficiência, de eficácia. Então, na verdade, o portfólio é uma atividade única que você não vai encontrar em nenhuma outra que a Anguera proporciona para vocês. Por isso que eu acho muito válido vocês fazerem. Josi, eu nunca fiz, vou fazer a primeira vez, é muito difícil. Para mim é muito difícil. Assim, como tudo, né, gente? Tudo é muito difícil até a gente aprender e pegar o jeitão. Por isso que no primeiro semestre,
Até o terceiro semestre, o portfólio é muito mais tranquilo. E depois vai ficando mais difícil. Então, comecem a fazer, porque aí vocês vão pegando o quê? A habilidade em fazer. Todo semestre tem um. E aí, quando vocês chegarem lá no trabalho de conclusão de curso de vocês, vai ser muito tranquilo para vocês fazerem. E vocês não vão ter grandes dificuldades, tá? Porque ele é muito, muito parecido. Bom, aqui está a apresentação, né? Aqui está falando, na verdade, que o campo de atuação profissional, né, da educação física, né, possibilita, então, o quê? A materialização do conhecimento teóricos e técnicos. E ele apresenta qual seria, então, o tema. Assim, o corpo humano em desenvolvimento, aspectos biológicos, anatômicos e maturacionais, seria, então, o grande tema desse portfólio da educação física, tá? Esse é o grande tema aqui, né? E aí o pessoal da educação física vai discutir esse grande tema dentro das disciplinas que estão aqui. Ele coloca novamente as disciplinas. Tá? Então, vocês vão dar uma lidinha no portfólio de vocês, vai estar apresentando aqui o portfólio. Depois, ele já vai começar de cara a apresentar o que vocês devem fazer, tá? O que vocês devem fazer. Antes de eu apresentar o que vocês devem fazer, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero mostrar para vocês a formatação, para vocês entenderem aonde se encaixa, na verdade, essas atividades, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês esse portfólio de um dos alunos que fizeram em semestres passados, tá? Então, o que é um portfólio? Então, ele é um trabalho feito no Word, não pode entregar em PDF, tem que ser entregue em Word mesmo, tá? Então, a gente tem um logo aqui da faculdade, tem o nome da faculdade. Aqui, no caso, é um trabalho em grupo, tá? Que fez em grupo. Então, no caso, vocês vão colocar só o nome de vocês e também o RA. Depois eu vou falar sobre formatação. Caixa alta, caixa baixa, negrito. Por enquanto, eu quero só que vocês reconheçam o que é um portfólio, tá? Então, essa aqui é a capa. Veio o nome aqui, no caso de vocês, aqui é a produção textual interdisciplinar de grupo. Né? No caso de vocês, o trabalho, né, o portfólio de vocês, ele, na verdade, tem o nome de produção textual interdisciplinar individual. Depois eu mostro para vocês o nome do portfólio de vocês. Aí tem aqui a data, Hortolândia 2021. Aqui a gente chama de contracapa, que na verdade é uma segunda capa. Aqui, logo de início, vai o nome de vocês, o RA, somente o nome de vocês, RA. Aqui vai o tema também. E aqui texto aqui. Trabalho apresentado na Faculdade de Anguera como requisito parcial a aprovação do primeiro, do segundo semestre e do curso de vocês. E aqui vocês vão colocar o nome da tutora online de vocês. A tutora online de vocês, lá na primeira página do portal, vocês conseguem ver do lado direito, né? Quando vocês estiverem olhando o portal, do lado direito tem lá o nome da tutora online de vocês. Tá? Então, essa aqui seria a segunda capa, tá? Preparando a segunda capa. O sumário, quando eu entregar para vocês, já está todo prontinho. É só vocês, não precisam se preocupar em mexer nele. Ah, José, eu vou fazer de acordo com esse formatação. Eu preciso mexer no sumário agora? Não. Vocês não vão mexer em nada, só no final que vocês vão mexer e eu vou mostrar por quê. Porque ele está todo, na verdade, configurado. Quando vocês mexerem no corpo do trabalho, e no final vocês vêm aqui e pedem para atualizar o sumário, ele vai copiar todinho os seus temas aqui. Então, não se preocupem em arrumar sumário, tá bom? Então, a gente vai para a parte principal do trabalho. Né? Então, antes da parte principal, nós temos 3 partes: capa, contracapa e sumário, tá? Capa, contracapa vocês fazem, sumário deixa para o final, que eu vou explicar como é que vocês vão fazer. Bom, a parte principal do trabalho, eu gosto de falar que é um sanduíche, porque são 3 partes. A introdução, que seria a pão de cima, a conclusão, que é o pão de baixo, e o recheio, que no caso seria o desenvolvimento, tá? São essas 3 partes aqui. Então, aqui está a introdução do trabalho, que é somente uma página, tá? Ou uma lauda quer dizer que é uma página, tá? Onde vocês vão colocar o objetivo do trabalho. Olha só, esse trabalho, como é que fala? Ó. Esse trabalho interdisciplinar tem como intuito discutir sobre a obesidade infantil no Brasil, sobre os olhares das disciplinas estudadas durante o primeiro semestre no decorrer do ano. São elas: jogos, brinquedos e brincadeiras, primeiros socorros, aptidão física e esporte. E aí ele vai falando sobre o que é esse trabalho. Então, essa introdução aqui é falar o objetivo desse trabalho. Então, vocês podem colocar
não vai copiar igualzinho e colar, né, gente? Porque isso aí é plágio, tudo que é copiado e colado, o professor vai considerar como plágio, e plágio é reprova, tá? Então, se vocês forem colocar alguma informação da internet ou de algum artigo, né, vocês vão reescrever, ou seja, escrever com outras palavras, mas não podem copiar certinho, colocar certinho da mesma forma, porque isso é plágio. Então, isso aí você vai escrever lá. Esse trabalho interdisciplinar tem como tema tal, que é o tema de vocês, né? Teve o objetivo da gente poder... Lembra lá no portfólio de vocês que eu mostrei um monte de objetivos, né? Deixa eu colocar aqui como janela, que senão toda hora eu fico saindo aqui. Só um minutinho, como tela. Agora vocês vão ficar lendo a minha tela. Mais fácil. Eu falei para vocês que logo aqui no início do portfólio, vocês têm vários objetivos aqui, ó. Objetivos do portfólio, de aprendizagem. Esse trabalho tem objetivo, você pode colocar alguns deles e reescrever, né? Promover o momento de aprendizado, para que possamos discutir a teoria com a prática, tá? É isso que vocês vão colocar lá na introdução. Lembrando que a introdução não tem obrigatoriedade de ser uma página inteira. Não tem a quantidade de parágrafos, certo? Só que tem que ser no máximo uma página. Não pode passar para outra página, tá? Tem que ser no máximo uma página, tá? E dá para vocês verem que ele está o quê? Aqui, ó, já está numerado, tá? Então, ó, a página 1 é a capa, ela não está numerada, mas a gente sabe que é a página 1. A página 2 também não vai numeração, tá? Isso aí é formatação, tá, gente? Mas a gente sabe que é a página 2. A página 3, tá? Ela também não vai formatação, mas a gente sabe que é o sumário, que é a página 3. E aí a introdução já vai começando a paginação, que é a página 4, e tem aqui no sumário, ó. Introdução, página 4. Essa introdução você não vai mudar, você só vai reescrever o texto de vocês. Pronto, acabei de reescrever o texto do meu script. Agora eu vou falar para o desenvolvimento. Essa parte do desenvolvimento é a parte mais longa. É, na verdade, a parte onde você vai construir mesmo, a parte mais densa, tá? E aí vocês vão estar escrevendo essa parte mais densa e mais longa, que vai de 4 a 6 páginas, tá? Mínimo 4, máximo 6 páginas, que a gente chama de desenvolvimento. E depois tem a conclusão do trabalho, que eu falo que é o segundo pão de baixo, que é finalizando o trabalho, que também é somente uma página, tá? Página 10 aqui no caso, é somente uma página, tá? No final, a conclusão tem qual objetivo? A conclusão tem o objetivo de você dizer como é que foi o trabalho. Então, você pode resgatar o objetivo. Vocês podem colocar que o trabalho tinha como tema esse, foi discutido isso. Foi muito importante para a gente poder aprofundar o tema, para aprender, foi importante para que nós pudéssemos discutir artigos diferenciados. Vocês vão escrever o que é importante. Dá uma lidinha, vocês podem dar uma lidinha para vocês terem uma luz aqui dessa conclusão, tá? E aí, tirando essa parte principal do trabalho, que é a introdução, o desenvolvimento, que eu vou falar sobre isso agora, a conclusão, a gente tem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, gente, tem que estar, no mínimo, aquelas que o texto orienta que você estude, que você leia. No mínimo essas, tá? Ah, Josiane, eu pesquisei mais um trabalho na internet que eu achei interessante. Vou colocar aqui? Sim, vocês vão colocar aqui também, tá? Bom, vamos lá agora que eu vou falar para vocês, então, sobre o desenvolvimento do trabalho, que, na verdade, é essas aqui, ó, atividades. Nesse aqui da Educação Física, ele fala que tem a parte 1, tá? Ele dá uma solução-problema, dá um trabalho, um artigo para ler, e aqui ele fala que tem a parte 2, tá? Que tem uma outra situação-problema, tá? E aqui também tem alguns artigos para lerem, tá? Para vocês colocarem lá depois também no trabalho. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que se pede nesses 2 pontos aqui. Então, primeira parte 1. Impacto dos processos de crescimento, desenvolvimento e maturação sobre os tecidos e sistemas biológicos e anatômicos do corpo humano. Então, aqui ele vai dar uma situação-problema, tá? Pensando nos aspectos anatômicos, fisiológicos e biológicos do processo de maturação nos diferentes sistemas e no desenvolvimento das capacidades motoras em meninos e meninas, desenvolva um texto de 10 a 20 linhas, respondendo o seguinte questionamento:
Então, aqui, ele está pedindo que a primeira parte do desenvolvimento, o pessoal vai responder essa pergunta aqui de 10 a 20 linhas, tá? O que deve ser levado em consideração na elaboração e orientação de atividades gerais no contexto escolar, no processo de crescimento e desenvolvimento humano? Pessoal, para responder essa pergunta, os alunos têm que estar participando da aula, porque tem tudo a ver com as disciplinas que eles já estão vendo. Ah, eu sei disso porque eu sou professora da educação física. E também tem esse artigo aqui que ele pode estar lendo. Quando você clica aqui, olha, no site, eu vou colocar um Ctrl, eu estou clicando o Ctrl aqui do meu computador, e vou clicar em cima, e ele já vai abrir automaticamente o artigo. Então, esse artigo aqui, vocês devem estar lendo, tá? Obrigatoriamente estar lendo, para vocês terem conhecimento também, tá? Para poder responder a pergunta, tá? Gente, essa referência aqui, ela tem que estar obrigatoriamente lá na referência bibliográfica. Como é que eu vou fazer, Josiane? Eu vou copiar e colar, gente, já está certinha a formatação, tá? Eu simplesmente lá faço Ctrl C e vou lá no meu texto, no Word, nas referências lá, e coloco aqui, ó, Ctrl V, tá? Já ponho direto aqui, tá? Ó como vai direto. Então, não tem nem que me preocupar. É só copiar e colar. Então, esses artigos que eles colocam aqui, eu tenho que fazer isso necessariamente. Copiar e colocar ele aqui. Ah, Josiane, beleza. Então, a parte 1. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu já sei aqui a parte 1, qual que é. Peraí. Eu vou dar uma desconfigurada aqui, mas depois eu volto lá. Como estava... Peraí. Então, eu venho aqui, vou aqui no meu desenvolvimento. Ah, tá. Então, eu vou fazer a parte 1, né? Tá aqui, desenvolvimento. Aqui tá a parte 1, aí eu vou só mudar aqui o tal do meu tema. Coloquei o tema aqui, copiei, colei o tema, e aí eu vou escrever aqui tudo que eu achei importante de quando eu li, tá? No caso aqui, ó, tem parte 2, né? No caso lá eu não tenho parte 2, então eu tiro a parte 2 e vou escrevendo o que eu quero. Vou escrevendo o que eu quero, tá? O que eu acho importante. Ah, na verdade, tem aqui, ó. Bom, escrevi aqui, respondi a pergunta, de 10 a 20 linhas, tá aqui. Parte 1 feita, acabei. Tá, agora, no desenvolvimento ainda, ele pede para que os alunos de educação física façam a parte 2. Qual que é o tema da parte 2? Ética atual, profissional e área da saúde. Essa é a parte 2. Aí ele fala para vocês vão ler aqui, tá? E ele vai dando a orientação do que vocês têm que fazer nessa parte 2. E aí tem a situação problema. É um problema que ele vai gerar para vocês poderem tentar resolver o problema. E ele te dá, olha, para orientar esse texto, ele elencou alguns micro conteúdos. Então, olha só, gente, olha só que interessante. O tutor de vocês, aqui no caso da Educação Física, colocou algumas perguntas aqui para orientar os alunos a construir esse texto. Claro que essas perguntas, elas não vão estar no texto, mas ele vai orientar você a escrever o texto. Então, ele quer saber o que é ética. Então, vocês podem começar. Entendemos como ética sendo isso, assim, assado. Tá vendo? Qual a importância da ética? Para o profissional de educação física, a ética é muito importante por causa disso. Aí tá perguntando, a bioética e seus 4 princípios. Entendemos como bioética sendo isso, e também tem 4 princípios. O primeiro princípio, ele é isso. O segundo é isso. E aí vocês vão montando um texto, gente, só respondendo essas perguntas. Tá? Então, não é tão complicado assim fazer esse portfólio, porque existe uma orientação do tutor e muito bem orientado, tá? E aí ele passa aqui algumas orientações, ó, para esse último ponto, ele cria 2 exemplos de situação-problema, ele coloca 2 perguntas também para você responder, para construir o texto, e te dá aqui, no caso, alguns artigos. Então, no caso, são 1, 2, 3, 4 artigos científicos. E a mesma coisa, vou colocar o Ctrl aqui, vou clicar e ele vai abrir o artigo para eu poder ler, para me ajudar a construir. E, claro, no final, vou copiar tudo essas referências aqui para colocar lá nas minhas referências bibliográficas no final. Então, no caso aqui, eu já coloquei o primeiro artigo, e aí eu venho e coloco mais alguns aqui, né? No caso, e colo tudo lá, tá?
Eu vou explicar para vocês depois a formatação disso daqui, para vocês entenderem melhor, né? É que se dá a formatação aqui. E aí eu venho e colo, tá? Eu venho e colo os 4 artigos aqui que ele me pediu para ler. Tem que estar aqui, tá, gente? Mas, ó, é tão mastigadinho que eles já estão tudo na formatação. Essa formatação para fazer aqui é um trampo. E já tá tudo na formatação. Ah, Josiane, beleza. Então, aí eu venho e faço, então, a minha parte 2. Deixa eu ver aqui qual que era a parte 2, qual é o tema da parte 2. Tá aqui, né? Eu venho, então, e faço a parte 2 do meu trabalho dentro do desenvolvimento. Gente, acabei a parte 1, já começo a parte 2 aqui, tá? Acabei a parte 1, já começa a parte 2 aqui, ó. Coloquei o tema lá, escrevo a parte 2. Escrevo a parte 2 todinha que eu tenho que escrever, tá? Ele dá algumas orientações de como você vai fazer a parte 2, tá? Aqui no finalzinho, ó. Orientações para a execução do trabalho. Orientações específicas da parte 1. Elaborar um texto de, no mínimo, 10 a 20 linhas de conteúdo escrito sem tópicos. Então, ele quer um escrito direto. Redigir o texto abordando os microconteúdos elencados por Ezequiel na situação problema e de acordo com as normas do BNT atual. Então, vou escrever direitinho o texto de acordo com a formatação correta que eu já vou passar para vocês. Parte 2. Elaborar um texto de, no mínimo, 3 a 4 páginas de conteúdo escrito sem tópicos também. Então, ele quer que você faça inteirinho. Redigir o texto, então, também da mesma forma. Então, aqui, nessa formatação, já está da forma que o professor pediu. Então, tá aqui, olha. Tema 1. Redigir um texto, tá? E não tem, na verdade, não tem... Tá sem som. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Alô? Estão me ouvindo? Bom, então, assim, lembrando que o desenvolvimento, ele não tem... você não dá Enter, tá? Aqui tem introdução, uma página, aí você começa em outra página o desenvolvimento, vai fazer as 2 partes que se pede inteirinha, tá? Acabou a parte 1, gente, olha, já começa a parte 2, tá? Não é para começar na outra página. Ah, eu vou dar Enter aqui e começar na outra página. Não, não é para fazer isso. É para começar logo em seguida, tá? Dá o Enter numa linha só, na verdade, e já começa direto. E aí, quando acabar o desenvolvimento, a parte 2, eu começo na outra página a conclusão. Terminei a conclusão, começo na outra página a referência, tá? Não mudem essa formatação que está aqui. Bom, aí ele pede aqui, aí vai falar normas, né, do trabalho, né? As normas do trabalho aqui, do portfólio de vocês, né? Ele pede para você ler como é que funciona, colocar em Word, ó. Os arquivos devem ser em Word, tá? Os elementos pré-textuais, no caso, as 2 capas e o sumário. Os elementos textuais, no caso, é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais, no caso, é a referência bibliográfica. A posição textual deve conter 6 a 8 páginas, tá? Desenvolvendo os elementos pré-textuais e pós-textuais, tá? Então, 6 a 8 páginas, tudo, total, gente. Todo trabalho seu tem que ter, no máximo, aí, de 8 páginas, tá? Não passando disso. Ele dá umas orientações mais gerais, depois para os tutores para poder orientar,
E é isso, tá? Vocês precisam ler o portfólio de vocês para vocês saberem como é que vocês vão fazer. Tudo bem? Agora, falando de formatação, aqui no caso, o meu trabalho, esse trabalho de exemplo aqui deu mais páginas, de vocês pedem só uma. Vamos lá, gente, falando de formatação, tá? Esse trabalho aqui, assim como o outro que eu também enviei para vocês, peraí. Eu vou enviar no final aqui da aula, tem gente que é novo e não tem esses arquivos. Assim que eu acabar a aula, eu já envio. Aqui também é um arquivo com a formatação corretinha, orientando cada uma das partes, tá vendo? Introdução, desenvolvimento, considerações finais ou conclusão e referências. E não tem nada escrito, só tem algumas orientações. Eu vou mandar para vocês, tá? Porque ele fala para vocês, orienta algumas informações. Então, lauda, gente, quando se escreve lauda, é página, tá? Eu vou enviar para vocês também esse aqui também, para vocês poderem se localizarem, tá? E orientar também. Bom, vamos lá, gente. Olha só, formatação. Primeiro, a margem, né? Ele já está formatado. Superior e na esquerda, 3 centímetros. E inferior e direita, 2 centímetros. Isso aqui é de acordo com a BNT. Então, a parte de cima e a parte de esquerda, 3 centímetros. A parte da direita inferior, 2 centímetros. Então, a página já está formatada totalmente. Tem que ter o logo da faculdade, que já está aqui. Você vai escrever o nome da faculdade, no caso, né? Instituto Anhanguera, Polo de Hortolândia, curso superior em Educação Física, não vai colocar o seu curso, qual que é o seu curso aqui. Isso aqui, gente, ele está em negrito, o nome da letra é Arial, aliás, todo o trabalho, o tipo de letra, o nome da letra é Arial. Nesse caso aqui, nesse momento, o tamanho da letra é 14, tá? Caixa alta, tá? Caixa alta é maiúsculo. Tá? Deixa o caps lock ligado lá. O seu nome, no caso, então aqui no caso, vai ter um nome só, né? De vocês aqui vai ter um nome só, tá? O nome de vocês, no caso, ele está em caixa alta, Arial 14, em caixa alta, mas não está em negrito, tá? Não está em negrito. Depois, vocês vão vir aqui para o título. O título, vocês podem colocar o nome do título do trabalho de vocês também, tá? Com esse nome do título que está aqui do portfólio de vocês, tá? Que é esse aqui, ó. Que é o mesmo, na verdade, que desses alunos aqui. Produção textual interdisciplinar individual, PTI. Tá? Vocês podem colocar esse título aqui também no trabalho de vocês. Lembrando que ele está centralizado. Ele era 12, 14. Negrito. Certo? Tá lá. Aqui, Hortolândia 2021, o ano de vocês, tudo normal. Aqui é a mesma coisa, vocês vão lá, tiram lá, deixa somente um nome, né? O nome de vocês. Aqui também vai deixar o mesmo nome que aqui, né? No caso, produção textual interdisciplinar. Verifique se está centralizado, tá? Tem que estar centralizado. Aqui vocês vão arrumar, né? Sei lá, eu estou no primeiro semestre do curso de pedagogia, por exemplo. E a minha tutora, sei lá quem é. Vou colocar aqui a Nildes. Mudei. Hortolândia 2021, beleza, fiz contra cá. Aqui eu mexo? Ainda não. Vou para minha introdução, faço minha introdução. Lembrando, gente, que assim, olha, essa paginazão aqui, olha, o tamanho da letra é menor, tamanho 10, tá?
E assim como também o recuo. Aqui, no caso, são 3, tá? Aqui ele fica no meio, na verdade, tá? Ele fica no meio, por isso tá a formatação bem certinha aqui, tá? O parágrafo dele, tá? E aqui é centralizado também. Sumário não precisa mexer. Bom, aqui é a mesma coisa. Introdução. Fica justificado, tá? Não é à esquerda, é justificado. Título, caixa alta, negrito, tamanho 12, tá? Começa com o número 1. Vou escrever. Todo o texto vai estar em Arial 12, tá? E não pode estar negrito. Todos eles, quando começar, tem que ter o tab lá, né? Tá? De pelo menos 1 centímetro a 1,25. Tá? E aí, toda vez que vocês continuarem, tem que estar esse texto aqui, ó, justificado, bem bonitinho aqui, ó, tá? Não pode ficar à esquerda, bagunçado, nem centralizado, tem que ficar justificado. Bonitinho. O desenvolvimento, o subtítulo do desenvolvimento é a mesma coisa, negrito, Arial 12, justificado. Pulo sempre uma linha, tá? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Entre parágrafos, muito importante isso, ele é 1,5. Cuidado para não deixar 1. É 1,5. Outra coisa também, o laudo da página aqui mostra o recuo entre, se vocês, entre um ou outro. Às vezes, você deixa muito espaçado. Ó, não pode. Tem que ficar 0 aqui. Tá? E depois também, às vezes, deixa espaçado. Não pode. Aqui tem que estar 0. Tá bom? Tem que estar 0. Aqui, no caso, esquerda e direita é 0, porque já está na formatação correta. Tá? Isso é muito importante. Todo texto é assim. O subtítulo, gente, aqui é 2, então é 2.1, tá? Parte 1 é o nome lá, né? Ou parte 1 do trabalho. Esse subtítulo, ele está em Arial 12, caixa alta, tá? Mas não está em negrito. Vou pular também uma linha e eu vou ir direto para cá, tá? Venho direto para cá, lembrando que ele é 1,5. Já começo a escrever direto. Escrevo meu trabalho, acabei, pulo uma linha também. E aí depois eu começo a parte 2. Aqui não tem linha pulada, tá? Aqui só tem, na verdade, a formatação, que é 1,5 aqui, ó. Que é 1,5. Não tem linha. Subtítulo, já escrevi direto. Gente, olha só, esse primeiro subtítulo, ele é caixa alta. O 2.11, lembrando que aqui, ó, 2.11 não é 2.2, é 2.11, tá? A parte 2, eu já ponho o subtítulo não está mais em caixa alta, já está em letra minúscula, tá? Já está em letra minúscula. Cuidado com a português, tá, gente? A mesma coisa aqui, Arial 12, justificado, bonitinho, tá? Todos eles aqui em 1,5, tá lá 1,5. Todos eles também com tudo zerinho aqui, bonitinho. Terminei. Conclusão, a mesma coisa. Ah, Josiane, lá tá falando para mim escrever considerações finais. Então, coloque considerações finais. Pode ser? Tá? Então, aqui está o objetivo do trabalho. E referências. Atenção! Até os 3 primeiros tópicos, introdução, o desenvolvimento e considerações finais ou conclusão, eles estão justificados, tá? Eles estão justificados. Então, fica aqui, nesse lado, nesse canto esquerdo. A referência, ela é centralizada. As referências, o título da referência centralizada, Arial 12, negrito. E as referências, Josiane? Eu vou copiar e colar, tá? Como é que elas estão? Olha só, gente, as referências, elas têm
Ó, 1 e não 1,5. Elas têm um espaçamento entre linhas. Elas não estão justificadas, elas estão à esquerda. E elas têm uma linha entre elas. Então, se você não pular uma linha, ela fica toda amontoada. Então, vai pular uma linha entre elas, vai ficar espaçamento. Então, pula uma linha entre elas, somente. Fica todas elas em espaçamento simples, à esquerda. Tá? É assim, ela não vai centralizada, ela vai à esquerda. E aí você coloca todas as referências que você quer colocar e acabou. Olha só, gente, eu falei para vocês que quando vocês terminar, acabei todo o meu trabalho. Agora eu vou lá no sumário. Eu só vou mudar aqui, ó. Vou colocar aqui um outro subtítulo. Porque, se eu não me engano, tá o mesmo subtítulo lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Parte 1, parte 2. Fiquem observando que eu vou mudar aqui. Aqui tá em conclusão. Lá é considerações finais. Já mudei. Eu vou mudar esse subtítulo só para vocês verem aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, o corpo e vou mudar aqui também. Vou colocar educação física e saúde. Mudei, arrumei tudo. E agora, Josiane? Agora eu venho aqui. Eu vou clicar com o mouse do lado direito mesmo, cliquei e selecionei. Com o mouse do lado direito, eu vou colocar atualizar campo. Observem, gente, que vai mudar os títulos de acordo com o que eu mudei. Ó. Atualizar campo. Atualizar apenas o número de página. Atualizar o número de páginas. Calma aí. Atualizar campo. Inteiro. Ó. Mudou. Lembra que eu escrevi o corpo humano? Tá aqui. Educação física e saúde? Tá aqui. Considerações finais? Tá aqui. Inclusive, se tiver que mudar o número de página, ele muda tudo. Então, eu venho aqui, seleciono, clico com o mouse do lado direito, ponho atualizar página, atualizar o índice inteiro. Não só as páginas, mas o índice inteiro. Coloquei, ele atualiza. Então, não precisa se preocupar com o sumário, que o sumário está certinho, prontinho, para que vocês possam estar... Vai ficar prontinho, do jeito que vocês precisam realmente estar. E aí, o trabalho está pronto. Tá? Então, gente, olha só. Ah, Josiane, é trabalhoso fazer. Sim, é trabalhoso. Concordo com vocês que é trabalhoso. Mas não é impossível. Tá? O trabalho está aí, a formatação está pronta. A capa e contra a capa é só mudar as informações. Tá? E aí, ler o trabalho de vocês, montar a introdução do trabalho, ler os artigos e formar parte 1, parte 2, terminar a conclusão, copiar e colar todas as referências que o seu portfólio te entrega e colocar aqui nas referências bibliográficas. Certo? Vamos lá, gente. Dúvidas em relação a portfólio? Podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Ninguém tem dúvida em relação ao portfólio? Ninguém quer fazer alguma pergunta? Parece ser muito claro, né? Às vezes, quando a gente está fazendo, surgem algumas dúvidas. Se surgir algumas dúvidas, vocês me mandam no meu privado e aí eu respondo para vocês, tá bom? Sobre o portfólio, ninguém tem dúvida nenhuma? Tudo certo? A dúvida que eu tinha, você falou no final. Tá ótimo. Que bom. Gente, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é muito tranquilo, tá? Como tudo na vida que é novo, o portfólio também tem os seus problemas e vocês vão ter que resolver esses problemas. Mas nós estamos na chuva para se molhar, né? Vocês estão aqui para estudar. Então, aproveitem essa oportunidade para fazer algo novo e começar a aprender, tá? Não é tão complicado assim, vocês são capazes para isso. E fora que, dá muito mastigadinho, tá? Mastigadinho. Tá sim. Eu falei para você sobre a obrigatoriedade de fazer ou não, mas eu já andei pesquisando, já andei olhando lá os temas que tá no meu curso, né? E eu acho que eu vou começar a fazer, só que eu tô com medo porque é um tema muito complexo. Como que eu vou dizer? Pode ser mas até assim, eu acho que não tem que ter medo não, Raquel. Tem que ter medo não. A forma que você conseguir fazer, entrega até da 30. É o que eu falo para meus alunos. Gente, coloca na formatação e entrega. Não deu...
Você não ficou satisfeita? Não tem problema, entrega. O professor vai corrigir, né? O tutor vai corrigir, vai te mandar de volta. Ele vai te falar, arruma isso, orienta aquilo, muda aquilo. E você vai ter uma semana para mexer nele de novo. Então, não é para ter medo. Faz. O zero, você já tem. O zero, você já tem. Todo mundo, se você não entregar, você está com zero. Então, com certeza, com zero, você não vai permanecer. Não é? Credo. Me livre. Então, assim, porque assim, a respeito mesmo do meu tema lá, eu posso expor a minha opinião nas entrelinhas, ou eu tenho só que tomar base como nos artigos que eu ler. Eu posso expor a minha opinião lá? Pode também, pode também. Pode também. Pessoal, só uma coisa, pode pôr sua opinião sim, e também tem que colocar os autores, né? Os artigos que vocês leram lá, de acordo com os artigos, de acordo com os autores. Não copiem, gente. Uma coisa que tira nota no portfólio é cópia. Não adianta. Se você não tiver tempo para fazer e for começar a copiar, eu sugiro que você nem faça. Não é para copiar, parar. Eu achei tão lindo que o autor colocou. Olha que lindo como ele escreve bem. Vou copiar e colocar no meu. Não adianta. O tutor, ele vai descobrir, porque nós temos um programa onde a gente coloca todo o portfólio e ele mostra tudo que é plágio. Então, nem adianta. O tutor vai fazer isso. Tá? Então, reescrevam. Se ele, o que é reescrever? Se ele colocou o texto de uma forma, escreva de outra forma das suas próprias palavras, tá? E cite ele. O autor tal, ele falou que é importante isso, eu concordo com ele, porque é muito importante isso, e assim vai discutindo, vai colocando as informações. Certo? Certo. Não copiem. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Em relação a isso, ao portfólio? Não? Eu vou parar a gravação aqui, e aí, só um minutinho. Porque eu vou mandar isso aqui para os alunos, né?